Fala, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à continuação aqui do nosso curso de termologia. Vamos falar agora sobre dilatação dos líquidos. Já comentamos como os sólidos se dilatam, uma dimensão, duas dimensões, três dimensões. Agora vamos para os líquidos. Logicamente, de início, a dilatação dos líquidos é uma dilatação tridimensional, né? Os líquidos ocupam volumes, então a gente vai considerar a dilatação em três dimensões. Pergunta interessante para a gente começar essa aula. Quem é que você acha que se dilata mais? Sólido, líquido ou gás? Como a interação molecular dos sólidos é mais intensa do que no caso dos líquidos e nos gases, os sólidos são mais resistentes à dilatação. Então, nessa linha de raciocínio, quem se dilata mais facilmente são os gases. Em seguida vem os líquidos e em seguida vem os sólidos. Portanto, se eu pegar o gama dos sólidos, o gama dos líquidos e o gama dos gases, o coeficiente de dilatação, ele aparece nessa ordem aí. O gama dos gases, em geral, é maior do que o gama dos líquidos, que, em geral, é maior do que o gama dos sólidos. Então, vamos considerar aqui os líquidos dentro de recipientes e eles, logicamente, se dilatam mais do que os sólidos. Então, é o seguinte, aquecer um líquido tem um problema, porque os líquidos, geralmente, eles estão dentro de um recipiente. Quando eu tenho que aquecer um líquido, eu tenho que aquecer também o recipiente. Então, os dois acabam se dilatando juntos, mascarando o que acontece com a dilatação do líquido. É por isso que você já deve ter escutado uma coisa chamada dilatação aparente. Parece que é uma coisa, mas não é, porque o sólido também se dilatou, o recipiente, mascarando a dilatação real dos líquidos. Vamos tentar entender isso aqui através de uma imagem. Eu vou fazer uma imagem apenas 2D para ficar mais fácil da gente visualizar, tá legal? Você vai pegar aqui comigo um recipiente completamente cheio por um líquido, tá? É muito importante você entender de início que o líquido ele ocupa todo o volume do recipiente. Então, se eu tenho um recipiente totalmente cheio com líquido, o volume do líquido vai ser igual ao volume do recipiente. Tá legal? Então, eu tenho essa situação aqui, ó, líquido preenchendo completamente o recipiente. Eu vou aquecer. Eu vou aquecer essa galera. Quem vai se dilatar mais? Os líquidos têm mais gama, se dilatam mais. Então, vai acabar havendo um transbordamento, vai extravasar. Não é isso? Então, eu acabei exagerando aqui, ó. O sólido, que é o recipiente, também se dilatou e o líquido se dilatou mais ainda. Ó. Ficou uma porção aqui acima. Vamos tentar entender isso aqui comigo. Vem cá. Olha aqui o nível que estava o recipiente. Depois que eu aqueci, o recipiente passou a ter esse nível aqui. Tá legal? Então, eu vou chamar isso aqui, gente, de ΔV do recipiente. Ó. ΔV do recipiente. É o tanto que o recipiente se dilatou. Legal? Mas aqui em cima está o nível do líquido. Gente, o líquido estava nesse nível aqui e passou para este nível. Então você concorda comigo que isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo, vou colocar de outra cor aqui. Isso ali tudo vai ser a dilatação real do líquido, o tanto de fato que ele se dilatou. Ora, ele estava aqui e veio parar aqui em cima, então isso aqui vai ser a dilatação real do líquido. Eu vou chamar de ΔV real. De fato, ele se dilatou esse tanto. E você consegue me dizer nessa figura aí qual é a parte que extravasa, o tanto que transborda? É fácil ver que é isso aqui, né? O que está fora do recipiente, ó. Então essa parte, gente, que extravasa, que transborda, a gente chama de ΔV aparente. Vou chamar de ΔV AP. E quando o líquido preenche completamente o recipiente, inicialmente como era esse caso aqui, essa parte que transborda é chamada ΔV aparente. Tá legal? Matematicamente é muito fácil a gente escrever uma equação para isso aqui, né? Você consegue perceber comigo que o todo, que é o ΔV do recipiente, vai ser a soma das partes, né? O ΔV do líquido, né? O ΔV real, vai ser o ΔV do recipiente mais o ΔV aparente. Então, vamos escrever isso. O todo, que é o ΔV real do líquido, vai ser o ΔV do recipiente, o tanto que o volume do recipiente muda, mais o ΔV
aparente, que é a parte que extravasa, a parte que transborda, tá legal? Então essa equaçãozinha aqui é muito importante para a gente entender essa dilatação dos líquidos. Eu vou fazer uma matemáticazinha aqui legal, preste bastante atenção, vai. Eu vou isolar o ΔV aparente, então vai ficar ΔV aparente, ok? Vai ser igual ao ΔV real menos o ΔV do recipiente, tá? Só joguei uma galerinha para um lado, galerinha para o outro lado. Tranquilo? Vamos lá. Então, ΔV aparente, que é a parte que transborda, vai ser o ΔV real, né? ΔV, gente, lembra? ΔV é V0, gama, ΔT. Então, vai ser o volume inicial dessa galera aqui, que eu vou chamar de V. Então, vai ser V, o gama real do líquido, né? O gama de fato do líquido, vezes a variação de temperatura. Tudo isso aqui menos o ΔV do recipiente. Volume inicial do recipiente, que também era V, lembra? Tinha todo mundo o mesmo volume. O V do recipiente, o gama do recipiente, vezes a variação de temperatura. Tá legal? Eu vou colocar aqui uma galera em evidência. Eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira, ó, colocando em evidência, eu posso escrever que o ΔV aparente vai ser o V, aqui vai me sobrar o gama real, né, o gama real do líquido, menos o gama do recipiente, tudo isso vezes o ΔT. Beleza, pessoal? Então isso aqui, ó, essa subtração dos gamas aqui eu chamo de gama aparente. Ah, prof, saquei. Então, o gama aparente vai ser o gama real menos o gama do recipiente, tá? A gente vai precisar disso aqui para resolver algumas questõezinhas no final dessa aula, tá bom? Vamos agora só dar uma olhada numa figura aqui. É importante você notar, beleza? O líquido aqui estava... Figura mais bonita, na verdade, agora, né? Então, o recipiente estava completamente cheio com líquido. Quando eu aqueço, todo mundo aumenta as suas dimensões, só que o líquido se dilata mais e ele acaba derramando, extravasando. E essa dilatação aqui, essa parte que extravasa o volume derramado, é chamado de dilatação aparente. Gente, a gente vai resolver agora 3 questões interessantes. A última caiu na prova do Enem, tá? A segunda é um cuidado muito grande que você tem que ter, que inclusive alguns professores cometem o erro de dizer que a dilatação aparente é sempre a parte que extravasa. Na verdade, isso não é isso que acontece, tá? Então vamos ver aqui, passo a passo, cada questãozinha para você entender de fato esse conteúdo e ficar, ó, fera aí para tuas questões, tá? Considere um recipiente de vidro Pirex, cujo volume é de 200 ml, com o coeficiente de dilatação gama do Pirex 3 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Olha só, completamente cheio com mercúrio, cujo coeficiente de dilatação gama do mercúrio vai ser 2 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Ele pede para que a gente determine a quantidade de líquido que transborda quando aquecemos o sistema de 100 graus Celsius. Gente, quando o problema fala de 100 graus Celsius, ele já está te dizendo que o ΔT, a variação de temperatura, é de 100 graus Celsius, tá? Ele já está te dando o ΔT. Beleza? Então vamos resolver essa letrinha A aqui com bastante cuidado. Para calcular a parte que derrama, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos calcular quanto o recipiente se dilatou, depois a gente calcula quanto o líquido se dilatou, subtrai um do outro, e aí a gente tem a parte que derrama, sim ou não? Muito simples, então vai lá. Olha só, a parte que derrama, que é o ΔV aparente, vai ser a dilatação real do líquido, né? O ΔV real, menos o ΔV, a dilatação do recipiente. Vamos calcular cada um deles. Vem comigo aqui, ó, acompanha o cálculo. ΔV real do líquido, o tanto que o líquido se dilatou de fato, vai ser o V0 do líquido, né? V0 gama ΔT. O V0 estava todo mundo inicialmente com 200 ml, então 200. O gama do mercúrio, que é o gama real do mercúrio, né? Do líquido de fato, 2 vezes 10 a menos 4, está aqui, 2, 10 a menos 4, vezes a variação de temperatura, o ΔT, que é 100.
100 eu vou escrever como sendo 10 a segunda, beleza? Galerinha, 10 a segunda com esses dois zeros aqui, dá 10 a segunda. Esses dois zerinhos com esses dois zerinhos vai dar 10 a quarta, né? Então 10 a quarta acaba cancelando com 10 a menos 4, fica 1. Então sobra pra gente apenas 2 vezes 2, que vai dar 4 ml, tá? Essa aqui foi a dilatação real sofrida pelo líquido, pelo mercúrio. Beleza, prof. Vamos calcular agora a dilatação do recipiente. Então, o ΔV do recipiente vai ser o V0, estava completamente cheio, então ambos tinham o mesmo volume inicial, vai ser 200, volume inicial, 200. O gama do recipiente, do Pirex, 3 vezes 10 a menos 6, está aqui, ó, 3, 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que foi de 200. Desculpa, de 100, né? Então 100 que eu vou escrever como sendo 10 a segunda. Que maravilha, prof. E agora? Mesmo esquema, ó. Vou fazer o seguinte. 2 vezes 3 vai dar 6. Vamos ajustar as potências. 2 zerinhos com 2 zerinhos aqui, 10 a quarta. 10 a quarta com 10 a menos 6. E vai dar 10 a menos 2. 10 a menos 2 ml. Isso aqui é a mesma coisa, né, que 0,06 ml. Que maravilha, prof. Então, isso aqui foi a dilatação do recipiente, do vidro Pirex. E agora, como é que eu calculo a dilatação aparente, o tanto que derrama? É muito simples, é só a gente pensar. Se o líquido se dilatou 4 ml e o recipiente apenas se dilatou 0,06, quanto derrama? 3,94. Diferença, né? Então, o ΔV aparente já está aqui em cima. É a subtração do real menos do recipiente. Ou seja, 4 menos 0,06. Isso vai dar para a gente, pessoal, 3,94 ml. Então, esse aqui é o tanto que derrama, o tanto que extravasa do recipiente quando eu aqueço essa galera de 100 graus Celsius. Aí a letra B me pergunta o seguinte, ó. O coeficiente de dilatação aparente do sistema. Muito simples. Lembra que a gente mostrou na parte passada da aula que o gama aparente é o mesmo esquema aqui, ó. Se o ΔV aparente é ΔV real menos o recipiente, gama aparente vai ser o gama real menos o gama do recipiente, coeficiente do recipiente. E aí fica muito simples, né? Então, o gama aparente será o gama real, né, o que é o do próprio líquido de fato, 2 vezes 10 a menos 4. Isso subtraído do gama do recipiente, que vai ser 3 vezes 10 a menos 6. Muito cuidado ao fazer essa continha aqui. Eu não posso realizar essa subtração direto, gente, por causa que essas potências não são iguais, tá? Então eu preciso fazer um ajuste aí. Eu vou fazer o seguinte. O gama aparente vai ser 2 vezes 10 a menos 4. 2, 10 a menos 4. Tá, beleza? E esse 3 aqui, ó, eu vou pegar duas casinhas de aqui. Vai ficar 0,03, a vírgula andou duas casas para cá. E o 10 a menos 6 vai ficar 10 a menos 4. Agora sim eu igualei as casas, os expoentes. Posso fazer a subtração. O gama aparente vai ser 2 menos 0,03 vai dar 1,97. 1,97, repito, a potência. 10 a menos 4, unidade graus Celsius a menos 1. Então, esse é o gama aparente desse sistema. Gente, tudo tranquilo nessa questão? Questãozinha simples, tá? Não tem mistério. A questão 2 a gente tem que tomar um cuidado incrível. Olha que bacana. Um determinado líquido está contido em um recipiente de vidro graduado, indicando a marcação de 140 ml. Então, tem um recipiente graduado. Vou até colocar aqui, ó, antes de ler a questão toda, eu já vou colocar um desenho aqui para ficar esperto. Eu tenho aqui o recipiente, tá? Ele está todo graduado. Eu coloquei um líquido aqui, beleza? E estava marcando exatamente 140 ml. Maravilha. Aquecendo o sistema de 200 graus Celsius, lembra que eu falei? Aquecer de ele já está te dando o ΔT. Já é 200 graus Celsius. Né? A indicação passa a ser 150 ml. Então, depois que eu aqueço,
logicamente o recipiente se dilata, o líquido que está dentro também se dilata, e a indicação do camarada agora, ó, passa a ser quanto? 150 ml. Sendo o coeficiente de dilatação volumétrico do vidro, ó, 9, 10 a menos 6, e sabendo que o vidro tem um volume inicial de 300 ml, determine o coeficiente de dilatação volumétrico do líquido. Ele quer o gama real, o coeficiente do líquido. Tá legal? Pessoal, muita gente pensa o seguinte, ó. Professor, tinha 140, quando eu aqueci foi para 150. Então a dilatação, o ΔV real do líquido foi apenas de 10, né? 10 ml. Isso procede? Não, né? Porque eu não estou levando em consideração a dilatação do recipiente. Eu tenho que levar em conta a dilatação do recipiente. Eu não posso só olhar o tanto que aumentou. Porque o tanto que aumentou é o tanto que aumentou do líquido mais do recipiente, entendeu? Então, gente, isso aqui é errado. Professor, aqui não extravasa nada. Não, aqui não extravasa nada. É porque não estava completamente cheio. Então não vai ter dilatação aparente. Vai ter dilatação aparente, sim. E a dilatação aparente é exatamente o tanto que parece que aumentou quando a gente não considera a dilatação do recipiente. Parece que aumentou só quanto? Não foi de 140 para 150? Então, o ΔV aparente é exatamente os 10 ml. Olha que maravilha. Então, tu já está esperto. Dilatação aparente nem sempre é aquela que derrama. Só é aquela que derrama se o recipiente estiver completamente cheio com líquido. Fique esperto para isso, tá? Você aqui no Física Mais tem uma preparação diferenciada. Esses detalhes contam muito na tua aprovação ou na resolução de alguma questão importante de alguma prova aí, tá legal? Então, essa aqui é a dilatação aparente. Eu consigo calcular quanto é a dilatação do recipiente? Consigo. Vamos calcular a dilatação do recipiente. Olha como é simples. Vem cá. Vamos calcular o ΔV do recipiente. Vem comigo, ó. O ΔV do recipiente vai ser o V0 do recipiente, lógico, né? O gama do recipiente vezes o ΔT, a variação de temperatura. Vem cá, qual era o volume inicial do recipiente? Olha, deu pra gente aqui, ó. O recipiente tinha 300 ml de volume, então 300. O gama do recipiente, do vidro, 9 vezes 10 a menos 6. 9, 10 a menos 6. Bacana. ΔT, 200. Está aqui, ele já deu pra gente. Basta fazer essa continha agora. Então, a variação do volume do recipiente vai ser facinho aqui, né, gente? 3 vezes 9 vezes 2. Isso aqui vai dar 54. Ai, que maravilha. 54. As potências de 10. 2 zeros aqui com 2 zeros aqui dá 10 a quarta. 10 a quarta com 10 a menos 6 dá 10 a menos 2. Bacana. Então, isso aqui vai dar 0,54 ml. Legal. Então, essa aqui é a dilatação do recipiente. Se eu tenho a aparente e tenho do recipiente, eu consigo achar a dilatação real do líquido? Consigo, né? Olha só. Lembra que o ΔV real, que é o tudo, é o aparente, é o ΔV aparente, mais o ΔV o quê? Do recipiente. E aí ficou muito simples. O ΔV real, de fato, o tanto que ele se dilatou, vai ser quanto, gente? 10 ml. 10 ml mais 0,54. Então, 10 mais 0,54. Isso aqui vai dar facilmente para a gente 10,54 ml. Então, isso aqui é o tanto que o camarada se dilatou. O tanto que, de fato, o líquido se dilatou. Mas ele não quer isso. Ele quer o coeficiente. E agora, o que é que a gente faz? Última continha para a gente matar essa questão esperta. Vamos usar a equação da dilatação real do líquido. Ó. ΔV real, né? Vai ser o V0 gama ΔT. O V0 do líquido, o gama do líquido, vezes o ΔT do líquido. Me ajuda, quanto é o V0 do líquido? Ele tinha quanto inicialmente? Quanto estava marcando? 140. Então, você vai colocar 140 vezes o gama é o que eu quero descobrir, o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido. Variação de temperatura 200 graus Celsius. Gente, isso aqui eu já sei quanto é. Ó. Vale quanto? 10,54. Então,
10,54. Que bacana. Basta fazer essa continha esperta agora. Gente, se você fizer essa continha com bastante calma aí, você vai encontrar que isso aqui vai dar 3,77 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, que é a resposta. Tá legal? Então, o objetivo maior desse problema é mostrar para você que a dilatação aparente nem sempre é aqui de travasão. Isso só acontece se o líquido estiver preenchendo completamente o recipiente. Próxima questão, caiu no Enem, uma questão bem interessante. Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por 50 centavos o litro, a uma temperatura de 5 graus Celsius. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, para que atinja a temperatura de 35 graus Celsius, sendo o litro de álcool revendido a R$ 1,60. Diariamente, o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius e os revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre, ele quer após uma semana de vendas. Gente, que questão interessante, hein? Muito legal essa questão. A ideia é o seguinte, ó. Ele compra o álcool a 5 graus Celsius e revende o camarada a 35 graus Celsius. Olha que esperto. Então, ele vai ter um ganho no volume, né? Vai ter um ganho no volume. Vamos calcular quantos litros ele ganha, quanto que se dilata o álcool. Simples. O ΔV do líquido, né? Vai ser o volume inicial, o gama do líquido, vezes a variação de temperatura. Então, o ΔV vai ser, qual era o volume inicial? Ele compra quanto de álcool? Aqui, ó. Ele compra 20 mil litros. Então, 20 mil, gente, é 2 vezes 10 a quarta, tá legal? Quanto que vale o gama do álcool? Ele deu pra gente aqui também. Vale 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Então, eu coloco aqui 10 a menos 3. E a variação de temperatura, o ΔT, de 5 para 35, quanto que varia? Varia 30, né? E é simplesmente 3 vezes 10. Que legal! Então, esse ΔV aqui, quanto que vai dar? Isso aqui vai dar 2 vezes 3, vai dar 6. Potência de 10. 10 a quarta com 10 a menos 3 dá 10. 10 vezes 10 dá 100. Olha que malandro, o cara ganhou o quê? 600 litros de álcool. Só nesse aquecimento aí, ó. O camarada ganha 600 litros de álcool só nesse aquecimento. Então vamos saber quanto é que ele ganhou com isso, em reais, na verdade. Olha, basta a gente saber agora o ganho, né? Para a gente saber quanto que ele está ganhando com isso aí. Basta a gente pegar o tanto que ele ganhou em volume, são 600 litros, e multiplicar pelo preço que ele está revendendo esse camarada, que é 1,60. Se você pegar isso aqui e multiplicar por 1,6, tá? Você vai obter um valor. Mas olha só, ele já quer por semana. Isso aqui, gente, a gente está calculando por dia, porque ele compra 20 mil litros de álcool por dia. Tá legal? Olha só, diariamente o posto compra 20 mil litros. Então são 600 que ele ganha por dia, vezes 1,6, que é o valor que ele revende, vezes o 7, né? Porque ele não quer numa semana. Então, vezes 7 dias. Fazendo esse cálculozinho aqui, gente, o ganho vai ser de R$ 6.720. Olha que espertinho. O camarada vai ganhar R$ 6.720. Então, esse ganho estaria entre 6.000 e 6.900. A gente marca a letra D para ser feliz. Comentários finais para a gente encerrar isso aqui. Perguntinha. É melhor você abastecer o seu carro quando o dia está muito quente ou quando o dia está frio? Logicamente, quando o dia está frio. Pelo mesmo raciocínio aqui. Você deve comprar o volume mais compactado, né? Porque você coloca aquela quantidade ali no tanque do teu carro. Quando você, isso vamos supor, 5 da manhã,
A temperatura do ambiente está frio. Tá legal? E aí quando você for, por exemplo, o teu carro tiver ao meio-dia, esse volume vai acabar, ó, se expandindo. Então você não perde nada, tá legal? Então é melhor você abastecer o teu carro quando a temperatura do ambiente, a temperatura do dia estiver baixa. Comecinho do dia ali, 5 horas da manhã, tá? É uma boa hora para você encher o tanque do teu carro. Uma outra coisa, os tanques dos combustíveis ficam enterrados para tentar também dificultar essa oscilação na temperatura, né? Então eles ficam enterrados ali porque a temperatura da Terra é mais ou menos uniforme. E uma outra coisa, que é uma proposta de intervenção agora legal, o que você deveria fazer para excluir esse tipo de... Mano, não saiu quase nada agora. Para você excluir esse tipo de situação, de o álcool estar se dilatando, se contraindo, se dilatando, se contraindo, devido às variações de temperatura do dia. Para evitar isso aí, o interessante seria que o álcool, o combustível, fosse vendido por quilo. Porque entenda, se eu pegar uma porção de álcool aqui, um certo volume, e eu aquecer, ele vai se dilatar. Ele aumenta suas dimensões, mas ele não aumenta a sua massa. A quantidade de matéria que tem ali é a mesma. Então seria legal revender combustível por quilo. Aí você excluiria esse tipo de problema, de alguém estar ganhando ou perdendo por causa das variações de volume do combustível. Mas também tem um problema, né? Imagina, ei camarada, coloca aqui, por exemplo, 20 quilos de álcool no meu carro. O camarada tem que tirar o bicho da bomba, colocar numa balança, colocar os 20 quilos ali e depois jogar dentro do tanque do teu carro. Seria uma coisa basicamente inviável, né? Mas resolveria o problema proposto aqui por essa questão da prova do Enem. Tudo legal, gente? Como sempre, muito obrigado pela tua audiência. Muito bom ter você aqui aprendendo física de verdade com a gente, interagindo aqui com Física Mais. Até a próxima, fica atento para as próximas aulas. Valeu e tchau, tchau.